A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande que era a quantidade de peixes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que logo após uma frustração, os discípulos lançaram as redes e não pegaram nada. Estava Pedro e alguns discípulos também com ele. E a Bíblia diz que era uma noite de frustração, lembrando a noite de frustração, irmãos, que eles viveram também em Lucas capítulo de número 5, porque Pedro, Tiago e João também vivenciaram uma noite de frustração. Quando Jesus vai chamar a Pedro, Pedro estava lavando as redes no capítulo de número 5 de Lucas para ir para casa, porque ele não havia apanhado nada. E Jesus dá uma ordem e a Bíblia diz que o milagre acontece. Acontece uma pesca maravilhosa a ponto da rede começar a se romper e o barco quase ir a pique, de tão grande que foi a primeira pesca que Pedro teve com Tiago e João. Aí nós vamos observar que isso se repete novamente. Após a morte e a ressurreição de Jesus, Pedro disse: eu vou pescar. Se levanta e vai. E alguns discípulos vão com ele, mais 6 discípulos vão com ele. E chegando lá, eles tentam novamente a noite toda e não pegam nada. A história estava se repetindo. Tem pessoas que estão vivendo frustrações. E você está olhando e dizendo: mas eu já vivi essa frustração. Eu não vou mais tentar. Eu não vou mais realmente, sabe, irmã, lançar rede porque não dá certo. As coisas para mim parece que não andam, que não fluem. Parece que não acontecem. Deus está dizendo para você: ei, elas só não vão andar e só não vão fluir se não tiver a minha palavra. Enquanto Pedro lançava as redes no capítulo de número 5 de Lucas e não havia uma palavra de Jesus, Pedro não pegou nada. Mas depois que Jesus lança uma palavra, foi tanto peixe, mas tanto peixe, que Pedro teve para dividir. A mesma coisa aconteceu aqui no capítulo de número 21 de João. Não tinha peixe até Jesus lançar uma palavra. E aqui Jesus ainda fala mais claramente. Jesus ainda fala a direção que eles devem lançar a rede. Lançai as vossas redes à direita do barco e achareis. Jesus dá a direção certa. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus está te encontrando para te dar uma direção certa. Eu não sei qual resposta você precisa. Eu não sei o que foi que você entrou aqui necessitando. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te dar uma resposta certa. Declare comigo: eu recebo de Deus na minha vida uma resposta certa para aquela causa. Eu recebo de Deus uma resposta certa para aquela causa. O Senhor vai te dar uma resposta certa para a causa que você colocou nas mãos dele. Vai ser certa, vai ser certeira. Não conheço o tamanho da sua frustração, mas os céus conhecem. Deus sabia da frustração de Pedro. Aquele filme estava se repetindo na história de Pedro. Porém, você vai observar que no capítulo de número 5, Jesus não deixou eles saírem de mãos vazias, mas deu para eles uma pesca maravilhosa. E aqui no capítulo de número 21 de João não seria diferente. E é isso que Deus está dizendo: você já passou por algumas frustrações e você já venceu, você sabe do que Deus fala. Algumas adversidades que você pensou que não venceria, que você pensou que não ia conseguir romper. Quantas coisas nós enfrentamos que nós pensamos: será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir vencer, na verdade, irmãos? Porque existem momentos de dificuldade na nossa vida que parece que o céu fica cerrado, fechado, de bronze. Parece que nós não vamos viver o milagre. Parece que nós não vamos viver o extraordinário de Deus. E Deus está dizendo para você: sim, minha filha. Sim, meu filho, você vai viver o extraordinário. Porque eu te fiz uma promessa. Porque eu te falei que você vai viver o melhor nessa terra. Eu te falei que você vai comer do melhor, que você está sendo preparado e preparada para uma grande honra. Tem pessoas aqui que Deus está trabalhando no meio da frustração para te honrar na terra. Mas não pense somente que é para a terra, não, que é para você também morar no céu. Mas como Deus faz como Ele quer, Ele entrega a pesca maravilhosa a quem Ele quer. Ele te trouxe aqui para te falar: todo esse tempo que você está passando de frustração, sou eu te preparando para uma pesca maravilhosa.
Sou eu te preparando para algo que será certeiro na sua vida. Eu não estou falando de lançar rede toda hora e ficar tentando, não. Eu estou falando de uma direção certa. Jesus disse lançar a rede direita do barco. E eles obedeceram. Obedeceram e puderam apanhar 153 grandes peixes. Não foram pequenos, a Bíblia deixa bem claro que foram grandes peixes e foi em grande quantidade. E mesmo sendo muitos, a rede não rompeu, já tinha estrutura para receber aquela pesca. E Deus está dizendo, não reclame desse tempo de preparação. Não reclame desse tempo de frustração, porque eu estou te preparando para receber tudo que eu tenho para sua vida. Deus é tão responsável, irmãos, que Ele enriquece e não acrescenta dores. Ele nos prepara para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele não vai trazer dores juntamente com milagre, não. Ele vai te preparar, Ele vai te amadurecer. Ele vai deixar você apta para receber, entende? Você está sendo preparado e preparada. Há uma diferença na primeira pesca e na segunda pesca. Na primeira pesca, nós vamos observar que foi quando Jesus chama Pedro para seguir a Jesus. Quando Jesus chama Pedro para ser um dos discípulos. Aí você vai observar que as redes começaram a romper na primeira pesca. E os barcos quase iam a pique. Porém, nessa segunda pesca aqui, mesmo sendo grandes peixes, porque a primeira pesca não especifica que os peixes eram grandes, fala de grande quantidade, mas não fala do tamanho dos peixes. Mas aqui, na segunda pesca, já fala que os peixes eram grandes. Eram muitos peixes e grandes, porém a rede não se rompeu, porque já tinha estrutura. E é isso que Deus está dizendo, tudo que você enfrentou, eu estava te dando estrutura. Eu estava te amadurecendo. Não pense você que Deus vai te entregar milagres sem antes Ele te amadurecer. Sem antes Ele te preparar para receber. Deus é tão responsável com aquilo que pertence a Ele. Ele é tão responsável com você. Ele é tão responsável comigo. Ele é tão responsável com a gente. Ribiá, Shaide, canta, lai, Xarabaracanta. Que jamais Ele vai deixar você receber alguma coisa para você chegar ali na frente e você se afastar. Você chegar ali na frente, você apostatar sua fé, não. Ele vai lhe preparar, Ele vai te amadurecer. Ele vai te dar estrutura para receber o grande. Ele vai te dar estrutura para viver o extraordinário e sobrenatural. Eu vejo Deus através dessa palavra dando estrutura para pessoas que estão me ouvindo agora. Deus está te dando estrutura. Deus está te fortalecendo através dessa palavra e dizendo para você, minha filha, todo esse tempo de frustração era uma preparação minha para contigo. Meu filho, todo esse tempo de preparação de lançar rede, de não pegar nada, foi eu te preparando para que você pudesse ter estrutura quando o seu milagre chegasse. Deus é lindo, irmãos. Deus é perfeito, Ele se importa conosco nos mínimos detalhes. E Ele está dizendo para você, eu estava te dando primeiro estrutura, declare comigo. Eu recebo de Deus uma estrutura para viver o meu milagre. Eu recebo de Deus uma estrutura para viver o meu milagre. Não adianta, irmãos, ter milagre se não tiver estrutura. Não adianta receber vitória se não houver maturidade, se não houver fé, se não houver amor para com Deus, se não passar pelo processo. Existem muitas pessoas que não querem passar pelo processo e elas querem pular as etapas. Elas não querem viver o processo e elas dizem, Senhor, me dê minha bênção. Elas pedem, que Deus vai dar. Porém, tem muitas pessoas que não estão preparados para viver. Mas de tanto pedir, Deus entrega. Deus dá, mas Deus também não se responsabiliza. Não adianta, irmãos, receber milagres, ficar pedindo a Deus, me tira desse processo, eu quero sair, se você não tiver aprendido a valorizar. Se você não tiver recebido de Deus uma estrutura, uma maturidade, uma responsabilidade com o milagre que Ele está entregando para você. Porque o Senhor enriquece e não acrescenta dores. Declare comigo, Deus está trazendo prosperidade para áreas na minha vida e Ele está me preparando para que eu tenha maturidade para receber. Quando Deus, irmãos, Ele resolve trazer para a nossa vida maturidade, quando Ele resolve trazer bênçãos para áreas da nossa vida, Ele vai primeiro nos preparar. E eu vejo através dessa palavra Deus preparando pessoas, Deus capacitando você, sabe? Deus te estruturando. Grande foi a pesca que nesse momento que Jesus estava dando para Pedro e para os que estavam com ele, para os 6 que estavam com ele. Eram 7 ao todo que estavam juntos ali. E todos estavam vivendo uma grande experiência. Mas a maior experiência mesmo era de Pedro. Porque logo após essa pesca, Jesus iria entregar para ele uma grande responsabilidade. Agora Pedro tinha estrutura para receber de Jesus uma grande responsabilidade. Agora Pedro poderia ser chamado de pastor. Porque o Senhor disse, apacenta as minhas ovelhas logo após isso acontecer. Logo após vir essa pesca maravilhosa sobre a vida de Pedro, você vai observar que a rede não se rompe.
Era Deus mostrando que a rede agora tinha estrutura para receber o que Jesus havia preparado. Assim é na sua vida, Ele está te preparando para você receber. Logo após essa pesca, você vai observar que Jesus, Ele fala com Pedro de uma forma extraordinária e revela o futuro para Pedro. E fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Eu estou confiando a você porque agora você tem estrutura, Pedro. Entendeu, irmãos? Deus estava dando estrutura para você, assim como Pedro estava recebendo estrutura. Ri, xarabaracantarastui. Porém, as coisas não eram da forma que ele queria. Deus precisava dar um amadurecimento, uma maturidade a Pedro, para depois fazer Pedro viver milagre. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão com Pedro. Jesus está te dando primeiro um amadurecimento, uma maturidade, para depois te fazer viver milagre. Porque Jesus se importa com você. Jamais Ele vai te dar uma coisa que Ele está vendo que você não tem estrutura para receber. Que Ele está vendo que você não está preparado nem está preparada. Ele enriquece e não acrescenta dores. O Senhor está trazendo para você prosperidade. E a prosperidade de Jesus abrange todas as áreas. Jesus vai confiar ministério a você. Vai confiar família. Vai confiar, sabe, coisas financeiras à sua vida. Bênçãos, prosperidade que Ele vai lhe entregar. Porque você vai ter maturidade para saber lidar com isso. Não adianta recebermos bênção se a gente não estiver preparado para receber. Que você só receba, que você só queira de Deus algo na sua vida, uma mudança, algo extraordinário quando você estiver preparado. Quando você estiver preparada para receber. Guarde no seu coração, esse processo não é um castigo, é um tempo de maturidade. Esse tempo aí que você está vendo de frustração não é Deus te castigando. Ah, porque eu tô vendo fulana passando na minha frente, ciclano vivendo milagre, eu tô ficando para trás e Deus está dizendo: não, minha filha, eu estou te preparando. Não é um castigo, mas é um processo que é necessário você passar. Para que você tenha maturidade para quando a sua bênção chegar. Para que você tenha maturidade e você não lance fora aquilo que o Senhor vai entregar nas suas mãos. Para que você seja bem sucedido aonde o Senhor te colocar. Saiba de uma coisa, Ele está te preparando para viver milagre. Ele está te preparando para viver o extraordinário. Ele está te preparando para viver o sobrenatural. E jamais o Senhor vai trazer algo para sua vida que vai trazer acréscimo de dores, não. Ele vai te preparar e vai trazer para sua vida bênçãos que não vai trazer dores para sua história. O Senhor está te dando estrutura. A Bíblia diz que na segunda pesca, que foi essa pesca que eu acabei de ler para vocês, no livro de João, capítulo de número 21, você vai ver que as redes não se rompiam. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mesmo sendo muitos, a rede não se rompeu, porque agora havia estrutura para receber uma grande pesca. Deus estava te preparando, porque Ele tem algo grande que Ele vai entregar na palma das suas mãos. Mas primeiro, Ele estava te preparando e te dando maturidade. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Você que quer aceitar Jesus, coloque nos comentários: sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque: sim, eu me reconcilio com Jesus. E você também que tem pedido de oração, coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer por tudo, Pai. Ô Senhor, quantas vezes nós não entendemos o processo. Quantas vezes nós queremos questionar e pensamos: ah, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. É muita frustração, é muita dificuldade. Deus está dizendo: não, isso tudo eu estou te tornando mais forte, te amadurecendo para que você possa viver o milagre, para que você possa viver o extraordinário, para que você possa viver o melhor dos céus na sua vida. Deus está preparando você, Deus está te capacitando, Deus está te fortalecendo, Deus está dando estrutura para a sua rede, para uma linda e maravilhosa pesca que você receberá. Pai, vai curando o teu povo, eu te peço, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura, vai desfazendo todo mal, todo laço, toda seta, toda retaliação, todo dado inflamado, toda obra contrária. Senhor, vai trazendo cura, vai trazendo libertação, vai trazendo restauração para a vida do teu povo, vai desfazendo todo laço, todo embaraço, em nome do teu Filho amado Jesus. Vai tomar aqueles que estão te aceitando, vai tomar aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, Senhor. Obrigada por esta palavra. Obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu zelo, obrigada pelo teu agir, obrigada porque tu és bom, Senhor, e o Senhor tem cuidado do teu povo. Grande é o teu cuidado para conosco, gratidão, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos dá nem aquilo que é bênção na nossa vida antes do tempo, porque bênção antes do tempo, ela não é bênção, ela se torna maldição, Senhor. E tem pessoas que, se não estiverem preparadas, não passarem pelo processo, elas vão lançar tudo fora e talvez até apostatar sua fé. E por isso o Senhor não vai permitir
emitir, o Senhor está primeiro preparando, fortalecendo e capacitando para a glória do teu nome, Senhor. Obrigada por esta palavra. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, que o melhor do Senhor está chegando e o Senhor está nos dando estrutura para nós recebermos. Em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Receba de Deus estrutura, maturidade, porque Deus tem coisas grandes para te entregar. Mas primeiro, Ele está te preparando. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.